Oi, amigos. Estamos de volta para falar de futebol. Eu gostaria de destacar dois assuntos. O primeiro se relaciona com treinadores. Depois, vamos falar a respeito de perspectivas. Ceará, Fortaleza, na Série A do Campeonato Brasileiro. O jornalista Pedro Ivo de Almeida revelou em reportagem no final de semana que por trás daquela figura excêntrica do Lisca, treinador do Ceará, existe uma pessoa arrogante e truculenta com quem está em seu redor. Seria isso verdade? O Lisca já disse que se trata de um desafeto lá do Paraná, que não gosta dele e que teria servido como ponto de partida para esse tipo de reportagem. Fica muito difícil nessa situação porque as pessoas atingidas não querem se pronunciar. De qualquer forma, nós procuramos levar em consideração os dois lados da questão, porque jornalisticamente é preciso fazer isso. Senão, a gente vai cometer um erro na interpretação dos acontecimentos. As observações do jornalista, elas são duras. E eu pergunto, como um treinador, fazendo o que Lisca fez, segundo a reportagem, seria capaz de comandar pessoas, de comandar um time, de conseguir fazer esse time adquirir ou readquirir a sua autoestima? Como seria possível, agindo de forma irracional, conseguir os resultados que ele conseguiu aqui? Ou seria um treinador realmente de tiro curto pelo seu temperamento? O fato, meus amigos, é que hoje em dia essa relação com os profissionais de imprensa e treinadores e jogadores e dirigentes, cada dia mais essa relação se torna difícil. Vejam, por exemplo, que os grandes astros, por exemplo, os grandes ídolos, essas figuras públicas, se inclui aí treinador, jogador, dirigente, essas subcelebridades, eles não têm um instinto de, digamos assim, autopreservação. Se comportam muitas vezes de maneira inadequada para o que eles representam para o grande público. Nesse episódio todo, principalmente com relação ao Lisca, lamenta-se que o presidente do Ceará, numa primeira hora, tenha lavado as mãos. Não importa a relação dele com os outros, eu quero é resultado. Não é assim. Nenhum treinador é maior do que o clube. É preciso apurar isso direitinho, porque, afinal de contas, essa maneira anacrônica de tratar profissionais, né, jogadores de futebol, vem de Strick, um homem exarrão, bruto, que ameaçava jogadores, que agredia jogadores. Eu acho que as relações de hoje não têm nada a ver. Então está aí o Lisca se defendendo, dizendo que não é nada disso. E, naturalmente, a diretoria do Ceará, o seu presidente, levando em consideração que o importante é o resultado. Não é bem assim. Por falar em treinador, o Rogério Ceni é acusado também de ser uma pessoa inacessível, de ser, muitas vezes, um profissional inabordável. Conversa com a imprensa somente nas coletivas. Fora disso, há, segundo alguns profissionais, uma blindagem extrema com relação a esse profissional. É como se ele determinasse uma distância regulamentar dos que fazem rádio, dos que fazem televisão. A não ser alguns comportamentos exclusivistas que, infelizmente, ainda acontecem. Eu acho que todos nós merecemos o devido respeito em nome da informação. Foi-se o tempo em que a aproximação do jornalista, do profissional da crônica, com treinadores, com jogadores, foi-se o tempo em que isso rendia grandes reportagens. Conhecer o futebol por dentro, o jogador, a alma do jogador, isso é jornalismo. De forma poética ou não, é jornalismo. Né? Diante, naturalmente, da exigência dos mais puristas. Mas hoje em dia me parece que está difícil, principalmente no futebol cearense. Treinador que determina uma distância, que não é de papo, que não permite uma conversa, sabe, mais profunda a respeito de como as coisas funcionam. Esse é o capítulo dos treinadores. Com relação a Ceará e Fortaleza, o Ceará tem uma margem muito boa no tocante a resultados. Mas as coisas estão funcionando mais na base do quando isso acontecer, quando tal jogador tiver condição, quando isso e aquilo. Não é um bom sinal. O Ceará, por exemplo,
diante do Barbalha, com um time misturado, tendo alguns jogadores titulares, como Luiz Otávio, como o Bachola, fez uma partida muito ruim. É preciso se ter uma certa certeza, eu não digo certeza demais, do que é que vai ser, qual é o time. Quando o Juninho, que já vai voltar, quando o time tiver isso e aquilo. É o mesmo caso do time do Fortaleza. O Fortaleza tem apresentado defeitos. Mas quando o Dodô estiver em forma, quando o Edinho jogar tudo o que sabe, quando o Oswaldo entrar no time, então fica difícil da gente ter uma ideia exata do que vai ser o time. Quer dizer, há muitas incertezas e uma inquietação por parte do torcedor que quer saber como é que as coisas realmente vão funcionar. Enquanto a gente estiver na base do quando, fica difícil externar um ponto de vista mais próximo daquilo que se quer saber. Era isso que eu tinha para dizer.